Diz assim a palavra do Senhor: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos aqui essa epístola que, para mim, eu acho uma epístola sensacional, 1 e 2 Coríntios. Me identifico bastante com essa epístola, porque vejo que Paulo trabalha com uma igreja problemática, em vez que nós somos problemáticos, e geralmente as igrejas são problemáticas. Então essa primeira carta do apóstolo Paulo ao Coríntios fala muito daquilo que é a realidade nossa. Então, para nós tentarmos sondar um pouco dessa realidade da igreja de Coríntios, nós temos em Coríntios uma igreja numa cidade muito populosa, numa cidade muito concorrida, numa cidade muito evoluída, apesar da sua recente reconstrução, porque ela foi destruída no ano 146 anos antes de Cristo, mas foi logo reconstruída, porque o ponto que se encontrava 1 Coríntios era um ponto estratégico nas idas e vindas entre a Europa e o Oriente, e a cidade de 1 Coríntios ela se delimitava entre a parte superior da Grécia, o Peloponeso, e o estreitamento de terra que se dá entre o Mar Jônico e o Mar Egeu. Só uma questão geográfica, havia uma passagem ali, então ela tinha duas saídas para os mares, só para a gente ver a importância, tinha dois portos, podia sair para a esquerda, podia sair para a direita, podia subir rumo à Grécia. Era uma cidade muito importante e muito imponente, e por isso que havia grande prostituição, havia grande promiscuidade, havia grande contendas, litígios que a gente encontra na carta, até mesmo de irmão crente, está levando outro irmão crente a juízo diante dos ímpios, e levando assim testemunho ruim da fé cristã. Então havia toda uma circunstância, havia banquetes a ídolos, aonde alguns crentes participavam, havia toda uma configuração de uma grande cidade, uma grande metrópole, como hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, as grandes capitais, onde apresenta tudo isso que nós conhecemos, prostituição fácil, tudo que se tem em entretenimento fácil. Havia os banhos termais, havia os teatros em Coríntios, havia todas essas coisas. Então, dentro dessa realidade, o apóstolo Paulo levou o evangelho ali e corrigiu muitas coisas com as suas cartas até a igreja de Coríntios. Mas no capítulo ao qual nós chegamos agora, no capítulo de número 15, o apóstolo Paulo vai deixar um grande argumento. A gente vê que é grande mesmo. São 58 versículos para ele poder argumentar sobre a questão da ressurreição, pelo fato de que o apóstolo Paulo havia chegado nessa igreja, e como é uma grande cidade, e toda grande cidade há uma grande igreja, e toda grande igreja há o perigo do status, há o perigo da questão do ensoberbecimento, a questão da vaidade, das melhores roupas, dos melhores trajes, da melhor postura. Pode ver que isso acontece na ceia, quando nós lemos no capítulo 11, na festa do amor, na festa ágape. Os ricos traziam a sua comida, os pobres não tinham que comer, alguns comiam, os outros ficavam olhando. Então tudo isso era a configuração da igreja, e nessa grande metrópole. Então o apóstolo Paulo ele vem corrigindo isso. E quando o apóstolo Paulo ele sai de Coríntios, chegam naquela cidade alguns homens que vão se denominar apóstolos. Então esses homens falsos apóstolos, agora eles vão se voltar para poder pregar a palavra de Deus, e eles vão pregar essa palavra de Deus, mas
apenas tentando trazer uma nova roupagem para essa palavra, ou seja, tentando deixar a palavra mais atraente, ou talvez a palavra com alguma novidade, misturando algum pouco de filosofia, misturando alguma coisa que pudesse atrair o intelecto dos homens, para que pudesse satisfazer o desejo carnal de alguma coisa nova. Então, por isso que a gente vai olhar no capítulo de número 1, Paulo já começa a escrever o quê? Olha, o evangelho que eu fui levar para vocês, eu não fui levando em sublimidade de palavras, mas eu fui levando pelo poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a combater esses apóstolos que querem sair da simplicidade de Cristo, que querem sair da simplicidade do Evangelho. Haja visto que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Que eles olharam para Paulo na sua insignificância de pessoa, porque o apóstolo Paulo aparentemente não tinha uma grande aparência, ou seja, era um homem simples, não tinha veste bonita, era um homem baixo, era um homem todo, vamos dizer assim, todo cheio de machucados que havia sofrido, era um homem cheio de problema, e fisicamente não havia nada em Paulo para que se ele se impusesse, e o evangelho que ele trazia era um evangelho simples. Então isso não dava ibope, isso não dava status, isso não dava grandeza. Então o povo estava saindo daquele evangelho simples do apóstolo Paulo, o evangelho da cruz, mas que Paulo disse que pregou a eles com poder, e estavam se voltando para esses falsos apóstolos, e estavam se voltando para essas pessoas, e para esses falsos apóstolos que se vestiam bonito, que tinham toda aquela questão da liturgia, da pregação filosófica, e Paulo então ele questiona tudo isso, e com isso algumas doutrinas agora elas vão começar a ser questionadas, essa ideia filosófica levada ao extremo, eles vão começar a questionar a questão da ressurreição, e alguns homens começam a falar da ressurreição como se isso fosse algo fácil de se dizer, algo fácil de se revelar, e eles diziam abertamente, especulando, falando coisas, e alguns chegavam a ponto de dizer que a ressurreição já era passada, que a ressurreição não existia, que o homem não ressuscitaria mais. E aí o apóstolo Paulo prepara todo esse argumento na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, para poder dizer que existe uma ressurreição, para poder dizer como essa ressurreição se dá, e para poder dizer como tudo isso se configura. Mas eu escolhi os versos finais, porque daria todo um argumento, a gente pode frisar algumas partes aí, mas eu escolhi somente esse verso final para a gente poder falar. Paulo começa no 51, a qual você leu. Eis aqui vos digo um mistério. Olha que Paulo está dizendo para nós. Vocês estão conversando, para eles e para nós, vocês estão conversando como se isso fosse algo normal, como se isso fosse algo fácil de ser compreendido e entendido, mas Paulo diz, eis que eu digo a vocês um mistério. Não era algo simples de ser compreendido, não era algo fácil, ou seja, que haveria ressurreição, isso o apóstolo havia pregado, mas como se daria essa ressurreição, eles estavam especulando isso e chegaram a ponto de dizer que nem sequer haveria, e agora Paulo diz, eu digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Algumas versões até invertem, mas nós não temos essas versões, são versões antigas, que diz que todos morreremos, mas nem todos seremos transformados. Eles invertem a preposição para tentar conciliar com aquilo que está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está sujeito a morrer uma só vez, e depois disso segue vida. Então eles colocavam, todos morreremos, mas nem todos seremos transformados. Eles invertiam para tentar conciliar a Bíblia, não entendendo direito a Escritura, mas a nossa tradução, graças a Deus, está correta. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então Paulo começa a criticar essa naturalidade que eles estão falando, que eles estão falando de coisas misteriosas. E aí nós podemos dizer que aqui nesse verso, Paulo talvez esteja recebendo de Deus a revelação de como se dar isso nesse momento que ele está escrevendo, nesse momento que ele está escrevendo, porque ele fala da ressurreição, ele fala do toque da trombeta em 1 Tessalonicenses 4, ele fala da voz do arcanjo, mas agora ele é mais específico em como nós receberemos essa glorificação nos nossos corpos corruptíveis. Ele entra em todo o argumento sobre a glória que se virá na vinda vindoura, então ele argumenta mais sobre isso. Então eu penso até que Paulo pode estar recebendo esta revelação na medida que ele está
está escrevendo agora para os coríntios. Ele fala: Deus, eu estou com um problemão. O povo está dizendo lá que não tem ressurreição dos mortos. E eu preciso falar para eles. E Deus então vai e revela para Paulo aquilo que como seria. E Paulo começa a escrever toda aquela revelação. Talvez até a época de Paulo, aqui, sem ter 1 Coríntios, a questão de como se dará a revelação, os cristãos da igreja primitiva deveriam falar assim, Deuteronômio 29. Como assim? As coisas reveladas pertencem ao Espírito do homem, as coisas ocultas pertencem a Deus. Isso é oculto. Mas agora o Espírito Santo está revelando ao apóstolo Paulo como vai se dar isso, esse mistério, como é que ele vai acontecer. E aí o 52, Paulo começa a descrever, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Paulo, ele diz, no momento, e ele não posiciona este momento. Também poderia. Como Paulo vai posicionar um momento que Jesus diz assim, olha, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, unicamente o Pai sabe daquele dia, daquela hora. Então Paulo só fala, em um momento, em um determinado momento essa trombeta vai tocar, em um determinado momento nós seremos transformados, e aí você vê que Paulo, ele espera por isso, porque ele diz, nós seremos transformados. Apesar de eu ter uma ideia um pouco divergente do demais pensamento dos teólogos, eu penso que ainda que Paulo se inclua, ele se inclui no sentido de que as pessoas vivam para que, como se o arrebatamento fosse nesse exato momento, ao passo que ele próprio entende que ainda vai perdurar um pouco mais. Por que você diz isso, pastor? Porque ele vai dizer assim, irmão, vocês estão brigando aí, dizendo que as coisas são passadas, dizendo que já é o fim, mas fala assim, não será assim, sem que antes veio o homem da iniquidade e ele se assente no templo de Deus. Então havia algumas marcas que ia configurar esse final do mundo. Então ainda que Paulo disse assim, nós seremos transformados, é para ele ensinar o seguinte, pode ser nessa época, olha, vocês devem viver como se Jesus fosse voltar agora, vocês devem viver como se Jesus fosse voltar nesse exato momento, vocês devem viver como se a trombeta fosse tocar agora, se a trombeta tocasse agora, o que aconteceria com vocês? Então Paulo está dizendo, no momento, no abrir e fechar de olho, a trombeta vai tocar, e nós poderemos ser transformados, e nós seremos transformados. Então Paulo está dizendo isso, que ele se inclui entre esses grupos de vivos que serão transformados. Então ele diz que todo cristão deve viver assim, e aqui está, o Jardel até tocou nisso na saudação dele, né? Essa questão que a gente sempre está preocupado com as coisas dessa terra, e sempre quando a gente olha para a igreja primitiva, o poder que emanava na igreja primitiva, ou se a gente olhar alguns grupos que viveram na história da igreja, como os moravianos, como outros grupos mais, o poder que emanava na vida desses grupos era porque eles não estavam preocupados com a vida aqui. Eles viviam de fato isso que a palavra diz, em qualquer momento o nosso Senhor pode voltar. E nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. O toque da trombeta pode soar, o alarido pode tocar, a trombeta pode tocar. A trombeta tocava na guerra para que o exército se juntasse junto ao seu capitão, e o nosso capitão, ele vai tocar a trombeta, e nós vamos se juntar com ele para sempre, nós vamos estar com ele. E se essa é a nossa esperança, nós não devemos ajuntar tesouro aqui, onde atrás é ferrugem e corrói, mas nós devemos ter um tesouro eterno diante do nosso Deus. Devemos juntar tesouro lá, diante do nosso Deus, porque a trombeta, ela vai tocar, e como Jesus disse, à meia-noite vem o som, aí vem o noivo. Vai ser da mesma forma, o toque da trombeta, o grito do atalaia que grita, aí vem o noivo, e nós precisamos estar atentos. Porque se o pai de família ele soubesse a hora que o ladrão vem e rouba, ele ficaria esperando, mas a gente não sabe a hora. Assim como o relâmpago se mostra no Oriente e vai até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Por isso que Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, no momento em que ninguém espera, no momento relâmpago. Quando ele fala abrir e fechar de olhos, ele também está falando do cochilo que você dá. Você pode ter cochilado como aquelas virginésias, e quando você abrir os olhos de novo, em um piscar de olho que você deu, Jesus já foi, e eu cochilei, e eu dormi,
e eu não tenho azeite de reserva na minha botija. Então, num momento, no abrir e fechar de olhos, Paulo coloca o movimento mais rápido do corpo. Se eu não me engano, 2 milésimos de segundo. Você pisca e nem percebe. No momento, nessa velocidade, a palavra arrebatamento no grego quer dizer ser tirado com muita força, ser arrancado, ser removido, ser raptado, ser tirado com força. A ideia é essa, e com velocidade, porque o que você puxa com força, você puxa com velocidade. De repente o arrebatamento vai vir, vai ser uma coisa gloriosa, vai ser uma coisa repentina. Isso que Paulo está descrevendo. Quando a gente imagina a glorificação, eu imagino em câmera lenta, eu penso assim, os que estão mortos saindo da tumba, a glória de Deus entrando e transformando o corpo glorificado, isso tudo em câmera lenta eu penso, mas isso tudo vai ser numa velocidade, quando vê já está todo mundo glorificado, e no céu, e quem estiver na terra vai ficar na terra. Não sei se vocês imaginam, minha mente é fértil, eu fico imaginando Abraão levantando da tumba, Isaac, Jacó, Davi, e aí descendo a glória, sendo glorificado, recebendo um corpo cheio de glória. Daqui a pouco eu vivo sendo glorificado. Não, Jesus, misericórdia. Quem está nessa comigo? Quem está esperando essa? Como o louvor foi louvado aqui, é a esperança do cristão. E isso que Paulo está querendo trazer para a igreja, porque olha só, ele diz: se não há ressurreição, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, a nossa caminhada é vã. Se nós não esperamos receber um galardão, estar com Cristo, viver para Ele, a nossa vida cristã vai ser um fracasso. Isso deve ser uma realidade diária na nossa vida. Maranata, vem Senhor, vem, eu estou te esperando, eu quero estar contigo, eu quero estar para sempre com o Senhor. Mas devemos esperar cada dia a promessa que Jesus diz, que aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde ele diz em João 14, da casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. É claro que anteriormente a morada, o nosso desejo maior é estar com o dono da morada. As moradas são bônus, porque o principal é estar com o noivo, o principal é desfrutar daquela grande mesa. Não é do cenário em si desse casamento, não é da glória da cidade celestial, mas é sim do noivo ter prazer de estar sentado naquela grande boda do Cordeiro, aonde ele vai preparar para a sua noiva e servirá a sua noiva naquele grande dia. Então nós precisamos esperar. E aí Paulo diz: no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De que forma gloriosa vai ser esse dia? O dia em que isso acontecer. Vamos no 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Eu não consigo ver Paulo escrevendo isso sem que eu pense. E eu acho que Paulo deve ter pensado o que ele escreveu também em Romanos 7. Por quê, pastor? Eu penso que o grito de Paulo em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, ele ecoa por toda a história. E ele ecoa na vida de cada cristão, e ele ecoa no coração de cada cristão, e ele ecoa no íntimo de cada cristão, gritando: miserável homem que sou, quem vai me livrar quem vai me livrará do mal dessa vida? Quem vai me livrar do pecado, da morte? Quem vai me livrar disso? Ou seja, do cristão que anseia viver sinceramente para o Senhor e não pecar, mas volta e meia, ele não quer odiar o seu irmão que daria a vida por ele, mas volta e meia ele peca contra o seu irmão. Às vezes ele não quer fazer determinada coisa, ou falar determinada palavra, mas ele se vê irado contra aquele a quem ele ama, e aí de repente ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse eco de Paulo ecoa por toda a eternidade, por toda a história, e vem permeando na vida de cada crente que quer viver piamente para Deus, mas de repente é tomado de assalto pelo pecado, que já bateu na porta do seu coração e levando ele a desobedecer ao seu Senhor, fazendo ele transpassar o seu Senhor com muitas dores, e ele então chora. Mas quando ele chega aqui, é a chave final do capítulo 7, porque o corpo carnal corruptível, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, a corrupção vai ser tragada, o desejo carnal vai ser tragado, o desejo imoral, o desejo que leva o cristão a praticar coisas ruins,
vai ser tragado nesta hora, e o que é corruptível vai se revestir com a glória de Deus, e não haverá mais. O que é mortal vai se revestir de mortalidade, a carne vai se revestir de uma matéria que eu não conheço, mas eu sei que é uma matéria tão boa, que o único desejo do coração desse cristão vai ser adorar a Deus por toda a eternidade. Vai ser algo tão extraordinário que essa carne vai se transformar, que essa carne vai ser mudada, eu não sei. As nossas células vão se transformar, o corpo vai sofrer uma mutação, eu não sei o que vai acontecer, não dá para poder explicar, isso aí nem o apóstolo Paulo explicou. As nossas células serão transformadas e tudo vai mudar, e nós teremos um corpo glorificado, e os combates contra as paixões da carne, contra aqueles que esmurram a si mesmo, para que pregando os outros não seja reprovado, essa ansiedade de viver em santidade vai chegar, e aí o cristão vai poder dizer: tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte. Morte, onde está o teu aguilhão? Morte, onde está o teu poder? Vem cá me encarar agora, morte. Então ele vai poder dizer isso, porque por isso que Paulo ele diz, e graça ele dava a Paulo por meio de Jesus Cristo, porque era por meio de Cristo que ele podia viver em santidade. Ele esperava o revestimento do seu corpo corrupto pelo incorruptível corpo de glória, semelhante ao de Jesus, porque tal qual ele é, nós seremos, e tal qual ele é, nós o veremos. Porque hoje nós vemos em espelho como embaçado, mas quando chegarmos naquele dia, veremos perfeitamente como ele é, veremos face a face como ele é, poderemos abraçar a ele, beijar a ele, porque vamos ver a ele, como Jesus prometeu lá em Mateus capítulo 5, os puros de coração, estes verão a Deus, aqueles que sinceramente esmurram a sua carne, aqueles que sinceramente combatem contra a paixão da sua alma, aqueles que sinceramente gritam como Paulo: miserável homem que sou, aquele que luta constantemente, crucificam a carne e as suas paixões, esse vai poder sinceramente ver a Deus, porque é limpo de coração, combatendo contra o mal que cerca a sua vida. Ele vai poder chegar no céu e contemplar a amável face do Salvador. Vamos no 54. Paulo diz: e quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha que coisa interessante, todos nós sabemos que a origem da morte é a origem do pecado do nosso primeiro pai Adão. Então, pelo primeiro pai Adão entrou o pecado e entrou a morte. Vocês estão cansados de ouvir isso, cansados de saber isso. Mas pelo outro Adão, o segundo, entrou a justiça e a vida. Em um Adão entrou o pecado e a morte, mas no segundo Adão entrou a justiça e a vida. Vida eterna em Cristo Jesus, a qual Deus preparou para aqueles que os amam. Então, no primeiro Adão, o desespero foi total. Ele, como cabeça federal, todos foram mortos nele, todos foram culpados nele, porque assim Deus determinou, não há nenhum justo. Então veio o pecado e consequentemente a morte, porque nós vamos ver mais à frente, a força do pecado é a lei, e a lei disse: maldito o homem que não perseverar em cumprir toda a obra desta lei. Então a lei tornava o homem maldito, e o pecado vinha e matava através da força da lei. Então o pecado vinha contra o homem e a força da lei mata. É o próprio Deus que mata, que se ira e mata ele. Então o pecado, que era o problema direto nosso, mas o primeiro pecado entrou e trouxe a morte, através com a lei, com a força da lei. Mas o segundo Adão, ele trouxe justiça e vida eterna. Então nós devemos focar os nossos olhos no segundo Adão, e olhar para essa glória que ele conquistou por nós na cruz. Uma glória incorruptível, uma glória perfeita, uma justiça perfeita e gloriosa, porque se Romanos 3,23 diz: destituídos foram da glória de Deus, agora na cruz do Calvário nós temos, como dizem Hebreus, acesso pelo novo e vivo caminho para entrar na presença dele. Nós temos glória mediante a Jesus Cristo. Então, se nós fôssemos tentar chegar a Deus com essa carne, quando fala do que é corruptível se revestir da corruptibilidade, o que é corruptível? A nossa carne.
E se com a nossa carne nós fôssemos chegar a Deus, todos aqueles que chegassem a Deus com essa carne, em milésimo de segundo, se desintegraria por causa da glória de Deus. Seriam desintegrados por causa do fogo da glória de Deus que resplandece na face coberta dos serafins. Então o fogo de Deus, que o serafim significa aquele que arde em fogo, os anjos que ardem em fogo, aquele mesmo fogo que foi tirado, uma brasa do altar do Senhor para purificar Isaías, um único fogo, ele foi purificado ali, ele sentiu quase derreter, ele só ver a Deus de longe e ver de reflexo, em silhueta, não olhar a Deus, mas qualquer um que olhasse a Deus de frente seria desintegrado nesse exato momento, como Moisés seria, se Deus não colocasse ele atrás de uma penha e não colocasse a sua mão sobre ele. Quando ele fala, Deus, deixa eu ver sua glória, Deus coloca a sua mão e Deus se anula ainda, Deus se esvazia e passa com toda a sua misericórdia e bondade, para que Moisés não fosse desintegrado. Então qualquer um de nós, com esse corpo corruptível, que entrássemos na presença de Deus, que entrássemos na glória de Deus, nós seríamos desintegrados. Mas o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e nós vamos poder entrar e estar para sempre na presença de Deus, vamos poder olhar a Deus face a face, vamos poder ver a Deus. Então toda a carne seria desintegrada em um segundo diante do fogo da glória de Deus. Para isso a incorruptibilidade é necessária. Sim, os justos serão glorificados à semelhança do segundo Adão, tanto sofrimento em trazer a imagem do primeiro Adão, mas tanto louvor e glória e satisfação em trazer a imagem do segundo Adão. Seremos glorificados junto a Cristo, seremos imortais, estaremos para sempre com o Senhor. Ele cumprirá a sua palavra, aonde eu estiver, estejais vós também. Ele vai nos levar para estar com Ele. Agora vamos no 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo então ele copia Oséias capítulo 13, versículo 14, dizendo, eu gemerei da mão do inferno, eu resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua perdição? Então Paulo cita dizendo, aonde está a morte o teu aguilhão? Onde está inferno a tua vitória? Qual é o poder da morte? Já falamos, o pecado. O poder da morte é o pecado. Ele vai dizer no 56, olha o 56, olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Todo mundo sabe o que é aguilhão, né? Deus fala para Paulo, né? Paulo, dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Porque essa é uma expressão que a gente usa, da murro em ponta de faca. Paulo estava dando murro, o boi tem uma lança grande, que é colocado atrás do boi para espetá-lo, para ele continuar trilhando. E o boi, quando empaca, ele é espetado, e o boi fica dando o que? Coice naquela lança. Então ele fica se furando todo, ou seja, se quebrando todo. Então Deus está dizendo para Paulo assim, Paulo, tu vai ficar perseguindo a minha igreja, eu vou te quebrar todinho. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, então dura para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Por isso que depois Deus diz, um vaso escolhido vai padecer muito, por causa do meu nome. Então o aguilhão é a lança, ou seja, a arma que mata, a arma que fura. Então o poder da morte, a lança da morte, é o que? É o pecado. A morte só tem domínio aonde há pecado. E esse pecado, e essa morte, é o próprio Deus que traz. É o próprio Deus, né? A gente tem a ideia da personificação daquela morte, que vem com assim, pegar a pessoa, né? Levar a pessoa. Mas essa morte aí é gente de Deus, direto, Deus, porque quem decreta a morte é quem? A lei de Deus. Quem decreta a morte é a lei. A lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. Adúltero, morto. Blasfemos, morto. A lei diz isso. Então, o poder da morte ele é aplicado pela lei, é o pecado. Porque se não tiver pecado, a lei não manda matar ninguém sem pecado. A lei manda matar pecadores. Paulo diz, para parricidas, matricidas, parricidas, homicidas, suicidas, e aí vai para todas essas coisas. A lei é para todos os homicidas, os mentirosos, os fornicadores, os beberrões. A lei são para esse tipo de pessoa. Paulo diz isso. Para essa ela foi constituída, e a lei manda matar. Então o aguilhão da morte é o pecado.
Mas o que aconteceu? O que aconteceu na cruz do Calvário? Cristo vem desfazer as obras do diabo. Cristo vem desfazer o pecado. Cristo vem limpar o pecador. Ou seja, no sangue vermelho carmesim de Cristo, há poder para limpar o pecado mais imundo de qualquer pecador. E remover o pecado, Paulo diz, morte, morte, aonde está o teu aguilhão? É verdade que esta obra de salvação, ela começa aqui na cruz, e ela vai se completar na nossa glorificação. Deus vai nos salvar completamente. A morte ainda luta contra nós, por causa dos pecados momentâneos que damos oportunidade, mas nós temos o perdão no sangue de Jesus, temos a salvação no sangue de Jesus. Mas quando vier a glorificação, Paulo diz, tragada foi a morte na vitória. Ela não vai ter mais poder, porque será consumido o pecado da vida do cristão, da carne do cristão, da realidade do cristão. Então Paulo diz, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não está escrito lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o que nós devemos estar? Em Cristo Jesus, para recebermos esse corpo glorificado, para recebermos essa vida eterna, a qual Deus preparou, a glorificação da nossa imagem. E aí eu penso que nós, quando formos glorificados, nós seremos mais glorificado do que Adão era. Eu acredito que Adão foi feito numa proporção de glória. Quando Deus pegou o barro, colocou no chão, soprou o espírito na narina de Adão, e ele se tornou alma vivente, feita a imagem do seu Criador. Eu acredito que Adão tinha uma vida gloriosa, mas eu acredito que quando nós formos glorificados, a nossa vida será ainda mais gloriosa. E aqui tem uma coisa que talvez algumas pessoas não vão gostar. Uns serão diferentes de glória do que outros. Que isso, pastor? Vai ter briga no céu, um não vai gostar. É o que Paulo ele diz. Nos versículos que precedem, ele diz assim: uma é a diferença do sol, outra é a diferença da lua, um difere em glória do outro. Uma glória da estrela de uma forma, uma glória, assim será. E ele aplica direto na ressurreição dos mortos. Ou seja, haverá diferente tipo de glória no corpo glorificado, no corpo mesmo. Paulo associa direto à ressurreição. O galardão vai direto com a glória que você terá da pessoa de Deus na sua vida por toda a eternidade, por quando você recebe isso como galardão no seu próprio corpo glorificado. Um corpo vai diferir de glória do outro dos céus. É isso que Paulo está dizendo. E ele fala, antecedendo o versículo, ele fala: você semeia uma semente para nascer um fruto, distinto da semente, não é isso que está dizendo? Então ele está dizendo o quê? Você semeia esse seu corpo, porque vai sair um fruto, que é esse novo corpo glorificado. É completamente distinto. É um corpo, como Jesus disse, não nos casaremos, não nos daremos em casamento, seremos semelhantes aos anjos, cheios de glória, e talvez ainda mais do que os anjos, porque se o homem em si feito, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, o homem feito, imagine esse homem glorificado. Então, será muito glorificado na presença de Deus. E aí entra a obra do galardão, dentro da glorificação do que cada um padeceu, e cada um receberá em glória, na sua própria vida eterna diante de Deus. 57 diz, Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ainda nesta vida, nós sofremos algumas investidas da morte, algumas investidas do pecado, mas graças a Deus, que na justificação de Cristo, nós temos a vitória. Portanto, quando ele diz que a vitória nos foi dada, devemos entender antes de tudo, que em sua própria pessoa Cristo destruiu o pecado, satisfez as exigências da lei, carregou a maldição, aplacou a ira de Deus e conquistou a vida. Em segundo lugar, ele começou a fazer-nos desde já participantes de todas as bênçãos celestiais. E aí entra um versículo de exortação para a nossa vida, para a prática das obras de Deus, dizendo, o 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele finaliza o capítulo escrevendo, contextualizando com tudo aquilo que ele escreveu.
o seu sofrimento no tempo presente não vai comparar com a glória que Deus vai manifestar na sua glorificação, na sua vida com Deus, na sua eternidade. E Ele diz que nós devemos ser firmes e constantes. E para ser firmes e constantes, aonde nossos olhos devem estar? Direto na ressurreição de Cristo, direto na ressurreição, que é a marca da nossa justificação. Paulo diz: na sua ressurreição, na sua volta à vida, nós fomos justificados. Então Ele morre e ressuscita para a nossa justificação. Então Ele morre e a sua ferida é para a nossa santificação, mas a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição é para a nossa justificação. Então Paulo diz para nós olharmos direto para isso e sermos firmes, constantes, sendo justificados com Cristo, porque nós temos a vitória por meio de Cristo, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, perseverem em trabalhar para o Senhor, perseverem em chorar, perseverem em continuar na obra de Deus, em se entregar, em renunciar ao mundo, às suas paixões. Persevere, o seu trabalho não é vão. Seja firme, seja forte, seja inabalável, seja constante na obra do Senhor. Busque essa constância, busque renunciar ao mundo, às paixões, os prazeres, tudo que te afasta do Senhor, e viva para a glória de Deus somente, em uma vida constante e abundante na presença do Senhor. Porque